E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise completa da Apple, uma empresa que valorizou 93.000% nos últimos 40 anos e é considerada a empresa mais valiosa do mundo. Solta a vinheta! Saiu uma notícia recente falando que se você deixar seu like e se inscrever no canal, a Apple vai distribuir iPhone de graça. Então corre e deixa logo esse like. E fica até o final do vídeo para ver quantos por cento da minha carteira hoje está em Apple. E vamos pro vídeo. Bem, como sempre, o primeiro passo da nossa análise é conhecer a empresa. E se você não conhece a Apple, você está vivendo muito errado. Segundo o site de RI deles, a empresa projeta, fabrica e comercializa smartphones, computadores, acessórios e serviços. E a empresa foi fundada na Califórnia em 1977. E como eu acredito que todo mundo já conhece a Apple, vamos para os seus produtos, que todo mundo já conhece também. iPhone, Mac, que seria o computador deles, o notebook, iPad, o tablet, acessórios, que aí você inclui os AirPods, que são os fones de ouvido sem fio, o Apple Watch, que é o relógio, e a linha Beats, que são as caixas de som, os fones de ouvido e entre outras coisas. Já na linha de serviços temos a Apple Store, que é a loja de conteúdos digitais da Apple, e o serviço de streaming como os principais. A Apple tem também a Apple Care, que são serviços pagos que estendem a cobertura de suporte por telefone e reparos de hardware, cobertura adicional para casos de danos acidentais e proteção contra roubo e perda. Ou seja, é como se fosse um seguro que a própria Apple faz para consertar os telefones quando quebram e em caso de perda ou roubo dos aparelhos. Temos em serviços também o iCloud, que seria a nuvem da Apple, todo mundo conhece, e alguns outros serviços que não são muito relevantes. Bem, agora que a gente já viu o que a empresa faz, vamos falar um pouquinho do setor. A Apple está no setor de tecnologia, de hardware e de software, que é um setor fundamental, um setor essencial, que tem uma demanda cada vez maior e que só cresce e que sempre vai crescer. Então ela está num setor muito bom, provavelmente um dos maiores setores. Outro ponto importante é que a Apple é uma empresa disruptiva. O que seria uma empresa disruptiva? É uma empresa que lança tecnologias que às vezes vêm para quebrar completamente o que existe atualmente no mercado. São coisas novas que mudam completamente a humanidade. Outro ponto importante sobre o setor é a marca forte que a Apple conseguiu construir dentro desse setor. A Apple tem uma marca muito forte, onde os usuários da empresa são praticamente fãs da empresa. Colam até adesivo da empresa no carro da logomarca daquela maçã. Eu particularmente não gosto do iPhone, nem do iPhone em si, do iOS na verdade, que é o sistema operacional, eu prefiro o Android, mas existe uma legião de fãs. Eu nunca vi nenhuma empresa de tecnologia ter uma marca forte assim, onde as empresas colam adesivos nos carros, por exemplo. Hoje, a marca da Apple pode-se dizer que virou um símbolo de status. Os produtos da Apple são produtos de alto padrão que acabam muitas vezes sendo usados como status mesmo, como um símbolo de ostentação. Bem, agora vamos ver como é que está a receita da empresa, como é que está distribuída as fontes de receita dela, de onde é que ela ganha dinheiro ali na realidade, na prática. Abrindo aí o último resultado trimestral, editor, joga na tela o resultado trimestral. A gente pode ver que da sua receita de 59 bilhões no último trimestre, 46 vieram dos produtos e 13 vieram dos serviços. Ainda existe uma receita muito maior vindo dos produtos, mas isso vem mudando ao longo do tempo. A Apple vem cada vez aumentando mais a sua receita relacionada a serviços. Tanto que se a gente comparar com o mesmo trimestre de 2019, a receita de serviços saiu de 11 bilhões para 13 bilhões. Outro ponto importante para a gente ver são as receitas separadas por região. Como a gente pode ver aí, das Américas em geral, América do Norte, América Central, América do Sul, dos 59 bilhões que a Apple tem de receita nesse trimestre, 27 vieram das Américas, o que é ainda uma quantia bem considerável, metade praticamente, mas a outra metade está bem distribuída. Europa 14 bilhões, China 9 bilhões, Japão 4 bilhões e o resto da Ásia mais 4 bilhões. E vamos ver aqui agora por categoria, para finalizar. A gente pode ver que ainda é bem concentrado no iPhone a receita da Apple, 26
26 bilhões, que é metade praticamente, mas a outra metade também está bem distribuída aí entre Mac, iPad, os acessórios e os serviços, 13 bilhões. Podem ver que os serviços já são uma quantidade considerável da receita da Apple e é o que ela pretende aumentar mais através do tempo. Ela vem investindo bastante nessa parte de serviços, de streaming, e ela quer aumentar a sua receita nesse ponto. Ela está bem focada em desenvolver a parte de serviços. E agora que a gente já sabe de onde vem as receitas da Apple, vamos para os indicadores fundamentalistas. Bem, o primeiro indicador, como a gente sempre costuma analisar, é o lucro líquido. E a Apple tem um lucro líquido simplesmente de 58 bilhões de dólares. Se a gente olhar aí os últimos 5 anos, teve um crescimento considerável. O lucro saiu de 45 para 58 bilhões. Já tem um tempo que a Apple vem andando um pouco de lado aí em relação ao lucro. Não foi um crescimento tão absurdo. A Apple já é uma empresa muito grande, muito consolidada. Não é mais aquela empresa de crescimento acelerado igual era antes, mas que está em outro patamar. O próximo indicador é o EBIT, a receita operacional da empresa, que também, como a gente pode ver aí, se mantém meio que de lado aí nos últimos 5 anos, mas ainda é uma empresa que tem um resultado operacional incrível e que tem aumentado um pouco, mas tem. Então ela passa nos meus critérios ainda assim. O próximo indicador é a receita. E a receita, vejam que é algo que cresceu bastante considerado nos últimos 5 anos. Saiu aí de 215 para 270 bilhões, o que é um crescimento bem considerável, então passa aí tranquilamente também nos critérios. Próximo indicador que eu gosto de olhar é a margem líquida. A margem líquida da Apple está aí na casa dos 21% aproximadamente, o que é uma margem líquida muito boa. Ainda tem bastante gordura para queimar aí se ela enfrentar uma concorrência muito forte, que é um setor bem concorrido, na verdade, o setor de smartphone, mas a Apple tem uma marca única, uma marca que tem um diferencial competitivo muito grande e que ela ainda consegue manter uma margem aí de 21% nos seus produtos. Próximo indicador que eu gosto de olhar é a dívida líquida pelo EBITDA. E no caso da Apple, dá para ver que ela tem dívida praticamente zero. A dívida é muito baixa aí, relacionada ao seu lucro operacional, então é como se fosse zero praticamente, 0,2. Ela paga essa dívida a hora que ela quiser, então é como se ela nem tivesse dívida. O próximo indicador, o payout. Hoje a Apple paga um payout de 24% aproximadamente do seu lucro líquido para os acionistas em forma de dividendos, mas ela só paga de uns 7, 8 anos para cá, como vocês podem ver aí. A Apple ficou aproximadamente uns 15 anos sem pagar dividendo, mas gerou um retorno absurdo para os acionistas nesse tempo, então não tem problema o dividendo ser baixo. A Apple gera retorno para os acionistas, gera valor de outra forma. Outro ponto importante para comentar aqui é que vejam que o EPS, que é o lucro por ação, subiu bastante. Nos últimos 5 anos saiu de 8 para 13 o lucro por ação. Então a Apple, ela consegue, mesmo mantendo o seu lucro ali basicamente estável, ela consegue aumentar bastante o lucro por ação com a recompra de ações. A Apple foca bastante nisso, ela tem feito uma recompra de ações bem forte, bem agressiva nos últimos anos e consegue gerar muito valor para o acionista dessa forma. Então mesmo que o lucro dela mantenha estável ali, ela consegue aumentar o retorno para o acionista ao longo do tempo. E dessa forma, ela gerou nos últimos 40 anos aí um retorno histórico de 93.000%, que é um absurdo para uma empresa fazer isso. Não é à toa que ela é a empresa mais valiosa do mundo hoje. Eu gosto de falar também do tempo de mercado. A Apple foi fundada em 77, então tem muito tempo aí para se analisar. Tem um histórico impecável. Teve um ano basicamente que ela deu prejuízo, que foi quando o Steve Jobs estava fora da empresa, que chamaram ele de volta, mas de lá para cá, quando ela lançou o iPhone, foi que ela estourou e conseguiu chegar nos patamares que ela tem hoje. Bem, agora vamos falar sobre alguns riscos da empresa para finalizar. Eu peguei esses riscos do próprio site de RI deles, são eles mesmos que avaliam esses riscos. Então eles têm plena consciência de alguns riscos. Por exemplo, as condições econômicas globais é um risco que a Apple tem. Agora, por exemplo, na crise do coronavírus, baixou o poder de compra do mundo inteiro. Então, o setor de vendas de smartphone global teve uma queda de 20% nesse ano em relação ao ano passado por conta do coronavírus. Então, é algo que afeta muito os resultados da Apple, a economia global. Outro ponto que a Apple destaca como um risco são que os mercados globais para os produtos e serviços da empresa são altamente competitivos e sujeitos a rápidas mudanças tecnológicas, e a empresa pode não ser capaz de competir efetivamente nesses mercados. Ou seja, pode surgir tecnologias disruptivas e que acabe prejudicando bastante as receitas da Apple. Por exemplo, lançar um smartphone muito melhor com uma tecnologia nova que não foi inventada ainda e que acabe atrapalhando muito a Apple. Apesar que, pelo tamanho que
que a Apple tem hoje, ela pode comprar qualquer empresa com tecnologia disruptiva que venha a surgir. Então isso também é uma vantagem competitiva da Apple, mas não deixa de ser um risco para a empresa. Outro ponto importante que a Apple vê como um risco são os lançamentos. Para permanecer competitiva e estimular a demanda do cliente, a empresa deve gerenciar com sucesso apresentações frequentes e transições de produtos e serviços. Ou seja, a Apple lança produtos quase como um lançamento de moda, por exemplo. Eles têm que focar bastante nesses lançamentos para poder impulsionar aquele produto. Agora, recentemente, ela lançou o iPhone 12, por exemplo, e por conta de algumas coisas que os consumidores não gostaram, como, por exemplo, não vem mais o fone de ouvido e o carregador no telefone, as ações da Apple já caíram por conta disso. Então, ela é muito dependente desses lançamentos de novos produtos, de ter diferenças suficientes para agradar o mercado nesses lançamentos de produtos. E se o lançamento, se esse produto novo vem abaixo das expectativas de mercado, isso derruba bastante as ações da empresa. Então, esse é outro risco que a própria Apple reconhece como sendo um risco. E, por fim, o último risco que eu queria falar aqui é a dependência de poucos produtos. Como hoje a gente vê que, mesmo a Apple querendo diversificar, ainda basicamente metade da sua receita vem dos iPhones. Então, ela está tentando mudar isso, mas não deixa de ser um risco atualmente. Bem, e para concluir, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, então não tenho o que comentar, não é à toa que ela está lá. Mas é importante para o investidor saber gerenciar os riscos, é importante ter consciência que dentre as gigantes da tecnologia, como Microsoft e Google, a Apple é uma das mais arriscadas por causa dessa dependência que ela tem de um único produto, e cabe ao investidor saber gerenciar esse risco na carteira. Lembrando que não é bom, por mais que seja uma empresa espetacular, por mais que seja a empresa mais valiosa do mundo, não é bom, não é ideal ter uma porcentagem acima de 5% de nenhuma empresa na sua carteira. E, como prometido, eu defini para minha carteira 4,6% de ações da Apple na minha carteira global. Eu não tenho isso ainda, eu vou comprar esse mês, esse aporte vai ser esse mês na Apple, mas já está definido o valor aí de 4,6%. Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal para receber mais vídeos assim e até o próximo vídeo.